na presença de Deus. Eu digo sempre que o grande segredo da minha vida, da nossa vida, não é o quanto você tira para Deus, é se realmente você permanece conectado com Deus, não é? É você passar o dia conectado com Ele. Não é tirar aqueles momentos, eu vou me retirar para Deus. É óbvio que isso é bom e é saudável. Mas o dia a dia, conectado com Deus, falando com Deus, na tua caminhada, caminhando no carro, dirigindo e falando com Deus em espírito, não é? Porque Deus ama se relacionar conosco. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, abra comigo, antes de tudo, 1 Samuel capítulo 7. O texto diz assim: vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de quem? Tem alguém comigo? Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, até chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Meu Pai amado, Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos sentir a presença do Senhor desde o momento que nós pisamos aqui. O Senhor nos veio ao nosso encontro, desde a nossa casa, nos trouxe até aqui, e por isso nós entendemos que o Senhor tem um propósito nessa noite. E o nosso coração se abre, Pai, a nossa mente se abre agora em nome de Jesus, para receber aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Por isso nós te damos liberdade, como barro que somos, e o Senhor como oleiro que é. Tu tens total liberdade de fazer aquilo que o Senhor tiver que fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós vamos falar um pouco de trazendo a arca, da arca do Senhor, as maneiras que nós podemos carregar, os fundamentos, aquilo que nós devemos fazer, como nós temos carregado, trazido a arca, ou caminhado, guiado ela, mostrado ela, quem é a arca, o que é a arca nos dias de hoje. E um texto tão lindo como esse, os caminhos que a arca teve desde da queda de Israel aqui, desde o momento que os filisteus tomaram aquela nação, mataram os filhos do sacerdote, e o sacerdote depois ele morre ali, a arca é tomada de Israel à força. Quando Israel vai travar uma batalha com os filisteus, nós vamos discorrer um pouquinho dessa história para a gente chegar onde nós queremos. E os filisteus acabam ali vencendo aquele povo, e no momento que eles vencem, eles estão vencendo, Israel, ele começa, o pessoal, aqueles que conheciam, que sabiam a figura da arca, o que a arca representava para aqueles homens, para aqueles soldados, eles correram, pegaram a arca e começaram a trazer para o meio do arraial, para o meio do lugar onde era o acampamento ali. E é interessante que a história diz que quando eles começaram a chegar com a arca, quando os soldados viram a arca chegando, eles começaram a dar a vitória como certa, porque aquilo era o maior símbolo da presença de Deus, era a própria presença de Deus ali, e aquela caixa envolta de ouro, com seus querubins, começou a chegar, e aquele exército começou a gritar, a bradar um brado de vitória muito alto, que os filisteus se assustaram. O que está acontecendo no meio desse arraial? O que está acontecendo no meio daquele povo? E um dos informantes disse: a arca do Senhor foi trazida. E aqueles soldados dos filisteus, eles temeram muito. Eles disseram: agora o Senhor está no meio deles. O Senhor que fez tantos sinais, o Deus dele, que mataram tantos povos, que trouxe tanta libertação, para aquele povo estar no meio deles, que venceu tantas batalhas, está no meio deles, a vitória agora é deles, nós perdemos essa batalha. Mas o exército dos filisteus se fortaleceram a ponto de destruir. Aquela batalha foi vencida por eles. E quando aquela batalha foi vencida, aquele que era o maior símbolo de guerra e vitória foi tomado. E no momento que aquilo foi tomado, eles trouxeram para a Filistia, ali para a Filisteia, e quando eles trouxeram, eles também mataram
os seus representantes, que eram aqueles sacerdotes, aqueles que assistiam diante da arca, que serviam no templo, aqueles que carregavam a arca. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. E quando eles mataram aqueles homens, um dos informantes correu para Israel, correu para o seu povo, e ali informou aquelas pessoas do que tinha acontecido. A arca foi tomada. Aqueles que carregavam a arca foram mortos. Os que assistiam diante dela foram mortos também. E quando ele ouve aquela notícia, ele é tomado de uma profunda dor, que ele cai de costa, a Bíblia diz que ele cai de costa, quebra o pescoço, e o quê? Ele morre. Mas é interessante, se você se atentar na história, quando ele fala desse texto, a história parece que ela salta aos nossos olhos, que ele é movido de dor, não quando ele ouve que os filhos morreram. É interessante que você lê o texto, te salta aos olhos que ele é movido de dor no momento que eles disseram, seus filhos morreram, e a arca foi levada. E quando ele ouve aquilo, a arca foi levada toda a representatividade do que é Deus na vida deles. O símbolo de vitória, de esperança, o símbolo de tudo na vida deles foi levado. E naquele momento, ele vira, ele cai, imagino que ele infartou, é óbvio que as escrituras não vão dizer isso. Ele cai de costas, quebra o pescoço e morre. Aquela informação, ela começa a se espalhar. E quando a nora dele, uma das mulheres de um dos filhos, ela ouve aquela notícia, ela está grávida. Quando ela ouve aquela notícia, ela é tomada de muita dor, de muita angústia. O meu marido morreu, eu estou grávida, e a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor foi tomada de nós. O maior símbolo daquela nação foi tomada. E é interessante, mais uma vez, que você lê o texto, você vai perceber que a ênfase de quando ela cita a glória do Senhor foi tomada, não é nem quando o marido morre. E quando ela diz a glória do Senhor foi levada, antecipa-se o parto dela, que ela estava grávida. Aquilo se antecipa porque a emoção, aquele momento, a intensidade daquele momento, e antes dela morrer, ela já está agonizando. E uma das coisas ela diz, que é muito importante para nós entendermos: o nome deste menino será Icabod. Por quê? A glória do Senhor foi levada. A glória do Senhor foi levada. E ela morre, enfim, acontece aquilo. A arca é levada para o território filisteu. Quando a arca é levada para o território filisteu, ela é colocada diante do quê? Do maior símbolo de conquista, o maior símbolo de autoridade, o Deus filisteu, Dagon. E ela é colocada diante daquela estátua, imagino eu que alta, imponente, como um sinal de humilhação. Eles colocam aquela estátua aos pés daquela estátua, como um sinal de humilhação ao nosso Deus. Mas ninguém brinca e ninguém zomba desse Deus. E é interessante que a história, ela dá ênfase, mais uma vez, na importância dessa arca. Ela diz que ao amanhecer, a estátua o quê? Ela cai de rosto em terra. Eles vão lá, ajustam, imagina, foi um vento, né? Às vezes, né? Não sei como que estava, às vezes não estava chumbado direitinho no chão, não é verdade? Às vezes quem colocou lá esbarrou na estátua. E mais uma noite vira. E pela manhã, aquela estátua que já tinha se colocado de pé novamente, ela amanhece sem a cabeça e sem as duas mãos. E aquele povo, me perdoe, gente, já Sara. E aquele povo começa a perceber algo. Nós fizemos algo de errado. Nós mexemos com quem não podíamos mexer. Nós tocamos em algo que não podia ser tocado. Nós tocamos na presença de Deus. Nós tocamos no que é sagrado. Nós tocamos no que é santo. E alguma coisa está acontecendo que nós não estamos entendendo. E eles chamam os anciãos, os sábios, os conselheiros. O que nós vamos fazer? O nosso Deus não está dando conta de ficar diante do Deus deles. Eles entram no consenso, vamos tirar essa arca daqui.
Vamos tirar ela daqui. E eles tiram essa arca dali. Essa arca ela é levada para Gate. Quando ela é colocada em Gate, um outro pedaço ali daquela cidade, daquele reino, algumas coisas começam a acontecer. Algumas Bíblias elas vão dizer que aquele povo, estava sendo tomado de tumores. Outras Bíblias vão fazer uma referência um pouco mais insana. Ela vai dizer que aquele povo estava sendo tomado de hemorroidas enormes. Eles estavam morrendo por aquilo. E ninguém estava entendendo, porque aquilo não era comum acontecer, desde o mais jovem ao mais velho. E eles reuniram novamente os sábios, os anciãos, e vamos entender o que está acontecendo. Eles disseram, lá a estátua caía. Aqui o povo está adoecendo e morrendo. Eles tiraram mais uma vez dali, levaram para Ecrom, e novamente o povo começou a morrer de tumores e hemorroidas. Então vamos fazer uma coisa. É aquela coisa. Eu tiro deles para enfraquecer. Só que quando eu tirei deles para enfraquecer eles, o meu povo começou a morrer. Então eu prefiro ficar com o meu povo forte do que eu exterminar todo o meu povo. Então vamos fazer uma coisa, vamos jogar sorte. Nós vamos fazer uma carroça, colocar a arca em cima, colocar bois em cima dela. Se ela for por um caminho, se os bois forem por um caminho, foi o Deus dele que deu uma sentença aqui. Se ela não for, é porque é uma mera coincidência. E aqueles bois, eles caminharam, e eles entenderam que aquilo era uma sentença de Deus. Ninguém toca no que é sagrado, ninguém toca na presença de Deus. E quando aquela arca é levada, alguns sacerdotes viram ela chegando, eles foram em busca dela. Essa arca ela foi depositada na casa de Abinadab. Algumas coisas acontecem depois, mas ela foi depositada na casa de Abinadab. E quando ela é depositada na casa de Abinadab, é levantado Eliezer para cuidar da arca. E ele cuida, e tudo normal. A arca está ali, está tudo na bênção, está tudo tranquilo. E aqui eu já quero trazer um parênteses para a tua vida. Viver com Deus não pode ser mediano, meu irmão. Você não pode viver uma vida com Deus medíocre ou mediana. Porque talvez você pode servir a Deus de qualquer maneira, sentar na casa de Deus, sentar aqui e servir a Deus. Mas pouco preocupado você está com a presença de Deus. Você pode até abrigar a presença de Deus, porque isso é consequência de uma declaração que você faz. Quando você veio aqui, se prostrou diante do Senhor, você diz, Senhor, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Ali se abriu uma porta para que o Espírito Santo habitasse dentro de você. Só que abrigar a presença do Espírito Santo não quer dizer nada se você não ativar ela dentro de você. Por isso você vai ver muita gente passando 20 anos, como essa história relata. A arca estava dentro da casa de um homem durante 20 anos e nada, exatamente nada, aconteceu. Porque é possível que você sirva a Deus a tua vida inteira, sem experimentar o que Deus tem para a tua vida. Sabia disso ou não? Aí por isso que você vê tanta gente frustrada com a igreja. Porque eu sirvo a Deus, eu canto, eu oro, eu prego, eu tenho célula, eu faço visita, faço um tanto de coisa, mas não quer se relacionar com Ele. Está muito preocupado em ter a arca, mas não quer se relacionar com ela. Aquele povo fica frustrado, porque isso aqui é um símbolo. Gente, isso aqui é um símbolo. É eu pegar a presença de Deus e colocar dentro do meu quarto. É eu fazer com que todas as gerações experimentaram tantas coisas tremendas, tantos sinais poderosos, e de repente eu ficar com ela 20 anos dentro do meu quarto e nada acontecer. Davi fica sabendo. E o que ele faz? Eu preciso trazer a arca de volta. Nos tempos de Saul, nos dias de Saul, ninguém se preocupou. Lembra daquilo que nós comentamos há poucos dias atrás?
Saul estava preocupado, não era identificar quem que era o inimigo dele, ele estava preocupado em matar Davi. Quando ele tinha que estar preocupado que a arca foi levada, ele tinha que correr atrás dela. Mas ele estava preocupado em destruir aquele homem que era um possível sucessor do trono. E ele pouco se preocupou com a arca, pouco se preocupou com a presença de Deus. E Davi, no primeiro momento que ele lembra daquilo, ele fala, eu preciso trazer a arca de volta para dentro de casa, no lugar dela, onde ela tem que estar. Quantos momentos da nossa vida, meu irmão, e eu preciso que você entre dentro disso. Quantos momentos da nossa vida a gente vai caminhando, aí você cai em si, eu estou tão distante de Deus, eu estou servindo a Deus, mas estou distante de Deus. Aí você tem que cair em si, se lembrar do que Deus significa para a tua vida, do que a presença de Deus significa para a tua vida, e fazer como Davi, eu preciso trazer ela de volta. Só que é interessante que Davi está muito impulsivo aqui. Davi está muito louco, ele está desesperado. Ele não se atenta da maneira correta. Então ele vai, ele leva homens, leva carros, bois preparados para aquilo. Eles colocam a arca em cima de um carro. Em cima de um carro de boi. E está tudo certo. E ele começa a caminhar com aquele carro, com aqueles bois. Usar o outro sacerdote, o outro levita. Está aqui, está tudo protegido, vamos levar a arca de volta para casa. Vamos caminhar, nós vamos levar ela de volta para casa, no lugar dela. O boi tropeça. Estruturas humanas, elas são falhas. Aí o boi tropeça, o que acontece? A arca balança. Uzá vai com maior boa intenção, esse é o segredo. Com a maior boa intenção, só que de boa intenção o inferno está cheio. Ele vai e mete a mão na arca, eu preciso cuidar. Só que Deus não se manipula, muito menos da maneira errada. Ele vai e mete a mão na arca, é simultâneo. Tocou de forma errada, morreu. E aquele povo entra em desespero. Cara, o cara foi fulminado aqui. Como que a gente vai pôr? Não tem nem como pôr a mão mais para pôr essa arca no lugar, o que a gente vai fazer? Aí Davi começa a entender, eu fiz da maneira errada. Ele entra em desespero, eu fiz da maneira errada. A arca não é para ser conduzida por estruturas. Meu irmão, você pode vir para a casa de Deus, acredite no que eu vou te falar. Deus não tem um compromisso com essas paredes. O compromisso dele está com você. O compromisso dele está comigo. A maneira que eu trato a presença dele é a maneira com que ele retribui aquilo que é o desejo do meu coração. Se você trata a presença de Deus de qualquer maneira, você não tem poder de exigência em nada. Você pode até confrontar Deus com a palavra. Mas o grande segredo está, se ele passou a habitar dentro de você, ele veio com um pacote completo dentro de você. Nós fomos formados de antemão dentro dele. Nós fomos elegidos nele. Nós fomos formados nele. Se quando ele passou, ele nos tirou de dentro dele e nos formou, e depois ele resolve habitar dentro de nós, ele é perfeito. Então tudo que é perfeito foi depositado dentro de você. E um caminho perfeito foi depositado dentro de você. E quando eu entendo isso, eu começo a entender que tudo está pronto dentro de mim. E todas as promessas estão já realizadas dentro de mim. Só que eu não posso pôr a mão, ainda que seja meu, se eu não estiver apto a pôr a mão. Porque se eu pôr a mão, mesmo que seja eu, e eu não estiver apto, eu sou passivo de morte. Se eu não me engano, Gálatas vai dizer isso. O herdeiro, ainda que seja dono de tudo, enquanto ele é menino, ele nada difere do servo. Ele é dono de tudo. O Thales é dono do meu carro. É ou não é? Por herança é dele. Mas se ele pôr a mão hoje, o que acontece? Ele bate no primeiro poste que está e morre todo mundo. Não é tempo dele pôr a mão naquilo que é dele. O filho pródigo passou tudo aquilo que ele passou, por quê? Porque pôs a mão naquilo que era dele antes da hora.
de maneira errada. Uzá vai pôr a mão. Davi entra em desespero. Vamos voltar. Agora nós vamos pegar essa arca. Nós vamos colocar na primeira casa que a gente vê. A arca cai no colo de Obed-edom. E aqui existe uma grande diferença. Aquele homem recebe aquela arca. Só que ele não recebe como Abinadab. Abinadab, a primeira coisa que ele recebe a arca, ele faz um altar para a arca, ele coloca a arca lá, ele coloca alguém para servir diante da arca. Obed-edom, ele recebe a arca na casa dele. Ele se relaciona com a arca. Eu imagino que ele presta culto. Eu imagino que mesmo que ele não pode assistir diante da arca, mas eu imagino aquele homem desejoso, colocando o coração naquela situação. Ele diz, a maior autoridade do mundo, o maior sinal do mundo, aquele que é o ser mais poderoso do mundo, está dentro do meu quarto, dentro da minha casa, dentro da minha sala. Não pode ser da mesma maneira hoje, tudo tem que mudar. E a Bíblia diz que em pouco tempo, se eu não me engano, 7 meses, 3 meses, que a arca ficou em Obed-edom, a Bíblia diz que ele, a tua casa, todos os teus bens prosperaram, e ele foi muito, muito abençoado. E todos os povos puderam contemplar aquilo que o Senhor fez na casa daquele homem, na vida daquele homem. Meu irmão, nós precisamos nos atentar a estas coisas. Durante um período da minha vida, e isso como testemunho, eu sempre digo isso e não tenho vergonha disso, porque Deus já me livrou disso. Eu lembro que durante 2 anos da minha vida, eu servia a Deus, sempre servia a Deus com muita intensidade. Mas durante um período de 2 anos da minha vida, pastora, eu servia a Deus, servi aos ministérios, fazia o que tinha que ser feito, nunca faltei culto por nada, sempre motivações assim, extremas de doença, enfim, tantas coisas, mas servindo a Deus muito, com muita intensidade. Mas eu comecei a perceber que eu passei um período da minha vida só servindo, trabalhando, honrando a casa de Deus, os meus compromissos, os ministérios que eu servia. Mas eu caí num profundo choro uma noite. Eu lembro que foi uma rede jovem, foi lá no outro prédio. Eu disse, Deus, eu não me lembro da última vez que eu me relacionei contigo. Eu não me lembro da última vez que eu falei contigo. Eu não me lembro da última vez que eu ouvi a tua voz. E aquilo foi muito doloroso para mim. O meu coração encheu de amargura naquele momento. Eu disse, Senhor, fala comigo. Fala comigo hoje, fala comigo nessa noite. E nada acontecia, meu irmão. Nada acontecia. E eu dizia, o que eu fiz com a presença de Deus, o que eu fiz com as coisas de Deus. 2 anos, naquele dia cravaram-se 2 anos da minha vida, servindo a Deus, na casa de Deus, vindo todos os cultos. O que eu faço hoje não é nada diferente do que eu faço há anos da minha vida. E eu dizia, naquela noite, eu disse, Deus, eu não me lembro da última vez que eu ouvi a tua voz, eu não me lembro da última vez que eu ouvi o Senhor falar comigo, eu não me lembro da última vez que o Senhor se apresentou para mim. E antigamente, com muito mais intensidade, eu tinha alguns sérios deslizes, né? Parece que eu não batia muito bem a minha cabeça. Eu disse para Deus, Deus, eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. Só que não dessa maneira. Eu lembro que eu puxei uma cadeira, lá as cadeiras, não sei se o senhor lembra, eram todas aquelas fileiras grudadas, né? Quando colocou as cadeiras de pano já, com almofada e tal, tinha aquele ferro. Eu puxei a minha cadeira lá no fundo. Antes de começar o culto, sempre cheguei 1 hora antes do culto, e eu disse, Deus, o Senhor precisa falar comigo, porque senão vai dar algum tipo de problema. E eu subi naquela cadeira, eu fiquei de ponta cabeça nela, André. Dá para imaginar? É óbvio que eu não tinha tanta saúde assim, mas eu fiquei de ponta cabeça naquela cadeira. E parece engraçado, mas é o desespero de um homem apaixonado por Deus, que não ouve a voz de Deus. É o desespero de alguém que está servindo a Deus, que viu a arca sendo levada da vida dele. É o desespero como o coração de Davi. Eu não me dou conta mais. Eu não posso reinar.
sem a presença de Deus. Eu não posso reinar se essa arca não estiver aqui. Querido, isso que nós vimos hoje é fantástico. As crianças servindo a Deus, pouca idade, como eu queria. Eu não tive oportunidade, mas eu comecei a servir a Deus com 17 anos, imagina, eu não me lembro direito. Mas isso é fantástico. É fantástico eu olhar para o meu filho e eu ver ele orando antes de dormir. É fantástico eu olhando para a minha família e eu ver minha esposa adorando, e você olha para a tua família, pastor Paulo, toda a família servindo, as crianças. O que nós temos feito com essa arca, com essa presença de Deus? Meu irmão, quando nós citamos arca, nós estamos falando de coisa material, de um lugar que nós depositamos Deus. Mas hoje essa arca está dentro do nosso coração. O próprio Deus passou a habitar dentro de nós, dentro de mim e de você. Por isso nós falamos com tanta intensidade, o nosso desejo é que o teu coração se encha de Deus nessa noite. Qual que é a diferença de Davi? Eu lembro na célula, às vezes a gente brinca, né? Como que é difícil a gente se comparar com homens de Deus do passado. E eu digo assim, realmente, você lê as Escrituras, você vai se comparar com quem? Com Eliseu? Tá maluco? Com Elias? Com Moisés? Com Abraão? Não dá para se comparar. Ainda que a Bíblia diz que nada difere de nós, que são seres humanos, mas é uma vida toda consagrada, é difícil você se comparar. Mas aí Deus permite um homem como Davi rasgar o coração dele, um homem cheio de pecado, cheio de erro, matou, traiu, mentiu, é homicida. E aí depois lá na frente, o homem mata aqui, depois ele se joga diante do Senhor. Senhor, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, eu tenho que lançar minha cabeça no pó, eu não sei, minha vida é uma desgraça, eu não sei fazer da maneira correta. Aí ele vem, tenta fazer para Deus da maneira certa, luta, escorrega, bate a canela e volta lá diante do Senhor. E o Senhor vira para ele e fala, eu não achei um homem segundo o meu coração como Davi. E aí eu começo a aproximar aquilo que é referência de mim. Porque o fato de você errar, o fato de você pecar, não muda o teu valor diante de Deus. O que vai mudar é a referência que você faz com isso daqui. O que você tem feito da presença de Deus na tua vida? Qual é a maneira que você tem conduzido a presença de Deus diante dos teus filhos? Quando o teu filho olha para a tua vida, e quando você serve a Deus, ele tem que olhar um Cristo na tua vida, porque ele não sabe ler. Então nós somos a Bíblia, que essas pessoas não têm acesso. Se a arca está dentro de mim, como que eu me apresento diante da minha família que não conhece o Senhor? Tem muita gente, acredite, que quando você evangeliza, você é taxado de otário, porque a maneira que muitos se apresentaram diante dele, falando de Jesus, foi de uma maneira hipócrita. Porque aí ele olhava para ele e falava assim, você, já viu isso? Você falando de Deus para mim? Você crente? Testemunho, como nós temos carregado a arca, como que eu tenho apresentado a presença de Deus diante dos meus filhos. Porque é muito fácil vocês olharem aqui e eu trazer os três aqui, vamos orar, filho. A gente ora, chegar em casa totalmente contrário àquilo que eu estou apresentando aqui. Meu filho vai crescer com isso no coração, isso é uma mentira, isso é uma falsidade, servir a Deus é uma falsidade. O meu pai é um grosso, é um cavalo, ele não sabe me tratar. Depois ele vai lá na igreja e quer levantar a mão e adorar. A gente brinca na célula, né? É com essa mão aí que você vai levantar, é com essa mão que você vai tomar a ceia, né? A gente brinca, né? Algumas coisinhas. Mas, meu irmão, é muito mais sério do que a gente imagina. Davi, ele se responsabilizou em trazer a arca de volta. Quando Uzá meteu a mão na arca, ele entendeu que aquilo que era santo não pode se misturar com o profano. Os nossos limites humanos não quer dizer nada diante de Deus. Diante de Deus, ele está interessado no teu coração, a maneira que você serve. Quando Deus fala, faz referência a Laodiceia, ele está fazendo uma referência daquilo que aquele povo entendia. Quando ele fala, não é quente, porque não é quente, nem é frio, és mornos, eu estou disposto, ou estou quase para vomitar-te da minha boca.
Ele está falando de uma região de águas termais. Aquele povo vivia. E aquele povo, quando ele ia tomar água termal, a água que é morna, eles tinham ânsia. Porque a água morna, com o tempo, ela cheira mal. Ela te dá ânsia. Quem consegue tomar água quente? Água morna? Não mata a sede. Os nossos olhos não servem para quase nada. Malemar aqueles programas de sobrevivência que o cara esquenta, ferve água e toma. Eu não consigo entender até hoje como é que mata a sede daquele jeito. Não dá. Então ele faz uma referência. Você não pode carregar a arca de qualquer forma. Se for para ser mediano, é melhor que não faça. Se for para ser mediano, é melhor que não faça. Faça da maneira correta, faça da maneira santa, apresenta a arca de maneira santa, para que todos os povos vejam quanto você está sendo abençoado, porque a presença de Deus está na tua vida, da maneira que eles olharam para Obed-edom, todo aquele povo, a circunvizinhança, aqueles povos vizinhos, olhavam para a casa daquele homem não tinha nada. Quando foi depositado a arca na casa dele, quando ele começou a se relacionar com Deus, a vida dele mudou. Isso não é uma história de carochinha, não é fantasia, não é nada disso. Nós estamos falando de um fato. Quando você se relaciona com Deus, a tua vida muda. Ninguém está falando que você vai ficar rico, que você vai ter grandes conquistas, mas a tua vida vai mudar. E você vai caminhar na plenitude daquilo que Ele escreveu para a tua vida. Os teus filhos vão caminhar naquilo que Ele escreveu para a vida deles. O pastor costuma dizer, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Tem muito pastor que não foi pastor, que está morto lá. Tem muito médico que não foi médico, morreu antes de cumprir o teu chamado. Muito evangelista, muito missionário. Muitos homens que tocariam as nações, porque não entenderam a importância de trazer a arca da maneira correta. Amém, meu irmão? O silêncio, ele diz muita coisa. Eu não estou entendendo nada ou está confrontando o meu espírito. Qual das duas? Está confrontando, né? Eu quero acreditar assim para mim dormir tranquilo essa noite. Porque nenhuma palavra é válida se não trouxer confronto na sua vida. Massagear o ego. Pedro andava e a sombra dele curava. Amém? Ele estava fazendo um caminho e uma mulher todo dia chegava nas costas dele. Esse é homem de Deus. Esse é um grande homem de Deus. Esse é um grande homem de Deus. Chegou um dia que ele não aguentou. Ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Porque bajulação eu não quero. Bajulação só quer quem quer reconhecimento. Nosso reconhecimento vem de Deus. Então, meu irmão, a palavra, ela não é para bajular, ela não é para massagear. Porque se ela não trouxer confronto nas nossas vidas, não traz restauração. Se não traz restauração, ninguém melhora. Amém? A arca foi levada para Israel, novamente. Quando ela chega em Israel, o povo entra em delírio. Eles começam a fazer uma grande festa. Porque eles começaram a entender que a glória do Senhor retornou para as nossas casas. Se coloque de pé em nome de Jesus.